Boa tarde, meus amados no Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, estou aqui no meu jardim, no quintal da minha casa, um lugar onde eu gosto de estar, de conversar com as plantas, né? Ver, admirar a natureza de Deus, as coisas boas e maravilhosas que Deus faz para nós. E isso me lembra ali a passagem de Abraão, né, onde Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, seja tu uma bênção. E Abraão, aonde ele ia, aonde ele colocava os pés, aonde ele colocava as mãos, abençoado era. Então é isso que eu costumo fazer aqui no meu quintal. Vou colocando as mãos aqui nas árvores, né, nos pés de fruta, no meu jardim, vou abençoando, vou profetizando as bênçãos do Senhor, né, vou ocupando o meu tempo, né, fazendo coisas boas e admirando aquilo que o Senhor nos dá, né, de bom grado, né, porque hoje em dia é muito difícil, né, você ter uma casa assim, na qual você tem um pedacinho de terra para você mexer ali na terra, né, plantar ali um pezinho de cebolinha, de coentro, isso é muito bom, é muito gostoso. E aqui no meio das árvores veio a passagem ali da figueira seca, né, onde Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então eu falei: Senhor, eu quero produzir na terra que o Senhor me colocar, seja na minha casa, seja no meu ministério, seja no meu local de trabalho, no meio das pessoas da minha convivência diária, aonde eu for. Eu quero ser assim como foi Abraão. Eu quero ser uma bênção para minha família, uma bênção para os meus vizinhos, uma bênção aonde eu colocar os pés e aonde eu colocar as mãos. E ali, meditando nessa palavra, que quero meditar juntamente com você, onde está no livro de Marcos, né, capítulo 11, versículo 12, onde fala: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E ali Jesus continuou, né, aquela viagem, passou ali por Jerusalém, esteve no templo, limpou ali, tirou os cambiças que ali estavam, né, que não estavam agradando ao Senhor Jesus, e continuaram a viagem. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Nós estamos no versículo 20. Agora entrando no 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Irmãos, o que faltou ali com Pedro? Quando Jesus estava passando ali, Jesus estava com os seus 12 discípulos. E eles viram ali o que Jesus tinha feito. Jesus passando pelaquela figueira que estava ali com uma boa aparência, cheia de folhas verdes, né? Jesus com fome. Jesus chegou até aquela figueira e não tinha frutos. Jesus amaldiçoou. E todos aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, inclusive Pedro, eles viram o que Jesus tinha feito. E porque no dia seguinte, quando eles estavam passando pelo mesmo lugar, o Pedro falou para Jesus: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Não era para ele ter feito essa pergunta, né? Porque ele viu o que Jesus fez. E quando Jesus lança a sua palavra, algo acontece. E foi isso que aconteceu. Eles estavam ali com Jesus, eles viram o que Jesus tinha falado, né? Eles estavam ali juntamente com Jesus e eles duvidaram, né? Eles se admiraram porque eles falaram: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ué, eu fico pensando, eles queriam o quê? Né? Que tivesse do mesmo jeito, da mesma forma? Então a palavra do Senhor não valeria nada, não teria poder. Por isso que nós temos que meditar, né, mastigando ali a palavra do Senhor, para a gente pensar em cada detalhe que o Senhor quer nos ensinar. E o que o Senhor quer falar para mim e quer falar para você nesta tarde? Que às vezes, primeira lição, né, que nem tudo que a gente vê é realmente aquilo que parece ser. Infelizmente, né, é difícil até a gente falar isso, né, até meio chato, muitas pessoas não vão gostar, mas às vezes a pessoa está ali dentro do ministério, por exemplo, né, vestida de crente, com aparência de crente, com atitudes de crente, pessoas que louvam, pessoas que
ministram a palavra, que falam de Jesus, né, que tem um reteté ali no pé, falam em línguas, foram batizadas, está ali no corpo, né, mas realmente não são aquilo que elas demonstram ser. Foi isso que Jesus quis passar para nós, né, com amaldiçoando aquela figueira, que aparentemente estava bonita, estava cheia de folhas, porque pelo que a gente sabe, né, tem um tempo, né, da planta, da árvore frutífera, ela produzir o seu fruto, né? Maçã não dá o ano inteiro, abacaxi não dá o ano inteiro, né? E outras frutas mais. Então, não era tempo ali, daquela figueira, né, estar produzindo, como foi falado aqui no versículo 13, né? Na parte B, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí eu pergunto, Jesus não sabia que não era tempo de figos? Jesus poderia ali naquele momento, né, falar para a figueira, da mesma maneira que ele amaldiçoou para não ter mais frutos, ele poderia ter falado, figueira, a partir de hoje, né, você vai começar a dar frutos. Mas Jesus quis nos ensinar uma lição. E eu fico pensando, quando ele estava ali também jejuando 40 dias, que ele estava com fome, né? O capeta lá, o Satanás, o diabo falou para ele, se verdadeiramente és filho de Deus, né? Tentando a Jesus, querendo colocar dúvida em Jesus, ele falou, transforma essas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus poderia ter transformado, mas isso nos dá uma lição que Jesus passando por ali, estava com fome, Jesus não age, né? Ele não usa o seu poder para si mesmo, para si próprio. Tudo que ele faz é para abençoar a vida de alguém. Então, ele poderia ali ter falado para a figueira, olha, tenha figos, né? A partir de hoje, dê frutos. Não, ele simplesmente amaldiçoou a figueira, porque era ele que estava com fome. Mas Jesus sabia que ali naquela figueira não tinha figos, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, eles contemplam os bons e os maus. O Senhor Jesus, ele sabe tudo, ele vê tudo, mas sempre, né, o Senhor Jesus quer nos ensinar algo diferente, uma lição, né? A primeira lição de não vermos as coisas de uma forma e achar que aquilo é verdadeiro, porque nem tudo que aparenta ser realmente é de verdade. Às vezes a pessoa mostra ser uma coisa e na realidade é outra, né? E o Senhor me ensinou muito com essa palavra. Eu estava aqui no meio das minhas árvores, aqui dos matos, e o Senhor me trouxe na mente, né, essa palavra que eu tinha meditado, estava meditando nela, porque é uma palavra difícil de se entender, né? Não é fácil, porque a gente vê a Bíblia inteira, vários milagres, Jesus fazendo, Jesus operando, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando, Jesus matando fome das pessoas, ali como foi, quando ele transformou, né, multiplicou aqueles peixes e aqueles pães para alimentar aquela multidão. Então tudo isso me veio à memória, né? Porque naquele momento ali, Jesus teve fome, a palavra diz que ele teve fome, ele foi até a figueira, né? Chegou lá, estava aquela figueira bonita, com boa aparência e não tinha frutos, né? Porque até aonde eu sei, né, que eu não sei muito, estou aqui aprendendo também juntamente com você, né? Aquela figueira, primeiro ela dá, né, as flores, depois ela dá os frutos e por último aqui ela dá as folhas. Então, quando você viu uma figueira cheia de folhas verdes, dava a impressão que ela já tinha os frutos. E ali naquele momento ela não tinha, até mesmo porque não era a época. Então, o que é que a gente aprende, né, com isso? Que Jesus, ele não age assim, ele não usa os seus poderes simplesmente para ele, né, para agraciá-lo, para ele próprio, mas pensando nos outros também. Então, que eu e você venha meditar mais nessa palavra, porque eu tenho certeza que Jesus quer falar no oculto e no profundo do meu e do seu coração. E toda vez que nós lemos a palavra de Deus, aprendemos algo novo. E nesta tarde, medita sobre isso. Amém? E você que curtiu esse vídeo, que sentiu tocado, né, através dessa palavra de Deus, que a palavra não é minha, é do Senhor, compartilha aí com seus grupos, com seus colegas, com seus familiares, né? Clica aí no joinha, tá bom? Para quando no sininho também, viu? Para quando toda vez que eu fizer um vídeo novo, vocês serem avisados. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a minha e a sua vida em nome de Jesus. Que eu diminua e ele cresça.